Olá, eu sou António Vieira. Este é o podcast Edifícios para a Vida, criado pela Geoterm, uma empresa especializada na sustentabilidade e na eficiência energética dos edifícios. Este podcast vai falar sobre a importância dos sistemas inteligentes e da automação de edifícios nos edifícios de serviços, portanto, são aqueles que não são residenciais, são edifícios como escolas, hotéis, centros comerciais, e um destes sistemas tem uma importância muito grande naquilo que é a qualidade do ar, a qualidade ambiental, que se traduz também no bem-estar e na saúde dos ocupantes, assim como estes temas também são muito importantes naquilo que é a eficiência energética e hídrica, eh, fazendo com que os edifícios sejam mais sustentáveis e mais eficientes. Este é um tema que é muito premente, na medida em que 90% do nosso tempo é passado em ambientes construídos e também os edifícios representam cerca de 40% da energia primária eh, que, que- que é gasta na União Europeia. Portanto, nada como, ou este é um excelente mote para se começar a falar na qualidade de vida nos edifícios e na eficiência energética. Ao longo deste podcast vamos ter várias visões dos diversos stakeholders, dos diversos especialistas. Hoje temos connosco o Rui Fragoso, da ADN, que é o responsável pela direção de edifícios e de recursos da ADN, a ADN é a Agência para a Energia. Antes de mais, Rui, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. E começando, digamos, por este tema dos edifícios eficientes e pelos sistemas inteligentes de edifícios, afinal, o que é que são estes sistemas inteligentes e automação? O que é isto que hoje em dia aparece nos edifícios? Olá, a todos, obrigado à Geoterm pelo convite e parabéns pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito oportuna, não só em termos de tempo, mas em termos também de temática. Efetivamente, a automação e o controle dos edifícios vão ganhando um papel cada vez mais relevante no setor e para os ocupantes. Eu espero que possamos falar um bocadinho sobre isso durante esta sessão. E do ponto de vista da ADN também é sempre muito gratificante poder aproveitar estes momentos para dar um bocadinho também a sua perspectiva enquanto entidade que apoia a implementação da política energética. Começando por uma definição de edifícios eficientes, e de sistemas eficientes. Bem, talvez possamos começar, se calhar, pelo mais simples. No fundo, estamos a falar de edifícios que dispõem de uma rede de sensores, atuadores, controladores, de softwares que de alguma forma estão interligados e permitem, no fundo, fazer uma monitorização em tempo real, diversos parâmetros. Estes elementos muitas vezes aparecem integrados em sistemas de automação e controlo, em sistemas de gestão de energia, com uma perspectiva de fomentar uma otimização em tempo real. Portanto, são um conjunto de elementos que são hoje imprescindíveis nos edifícios, se nós queremos de alguma forma acompanhar e conseguir efetivamente perceber como é que eles estão a ser monitorizados, como é que eles estão a ser controlados e como é que eles participam naquilo que é a interação com a rede. E nem nos Só que são- apercebemos que eles lá estão, não é? A parte das Sim, vezes são elementos que nos passam despercebidos. eu acho que essa é a ideia-chave, é que possamos não perceber que eles lá estão. Às vezes percebemos que lá estão pode ser por um mau sinal, é porque se calhar estamos a sentir qualquer coisa que possa não estar bem, mas realmente passar de simulados e poder desempenhar o seu papel é chave para os ocupantes e por forma que eles também sejam mais eficazes no papel que estejam a desempenhar dentro dos edifícios. Muito bem. E na ADN, como é que estes sistemas inteligentes estão a ser tratados e eh, que contributo é que a ADN está a trazer para estes sistemas inteligentes e de automação dos edifícios? A ADN tem, de alguma forma, enquanto entidade que se tem um papel-chave no apoio à implementação de políticas energéticas, eficiência energética, na eficiência hídrica e também na mobilidade, procura por via dos diversos elementos que gere ou que apoia a fazer esse papel. Que destacaria talvez três elementos-chave. Ao nível da gestão do sistema de certificação energética dos edifícios, este é um dos pontos pelos quais a ADN acaba por ser mais reconhecida. Enquanto gestora desse sistema, a ADN procura prestar apoio aos técnicos que implementam a política energética no terreno, prestando através de guias, através de esclarecimentos, garantindo que há, no fundo, uma, um, uma passagem de alguma forma suave sobre aquilo que são requisitos, sobre aquilo que são obrigações e sobre aquilo que são oportunidades para o terreno. Fala também através da academia,
A ADN dispõe de uma academia e procura também formar técnicos nestes domínios. Aliás, tem tido a oportunidade também com o setor de desenvolver cursos muito específicos para sanar determinadas temáticas e para garantir que no terreno a implementação dos aspectos que referi há pouco acontecem de forma mais eficaz. E falo também ao nível de projetos. A ADN tem tido a oportunidade de participar em projetos nacionais e europeus e destacaria aqui pelo menos um projeto europeu que terminou agora e que se foca muito nestas temáticas. É Right to Market, no fundo um projeto que procura implementar aquilo que será o futuro indicador de aptidão para tecnologias inteligentes nos edifícios. Foi um projeto que terminou agora, teve a oportunidade de ensaiar a implementação destes indicadores, de ter técnicos a estimá-los, de participar com o setor e com um conjunto de entidades que se quiseram associar desde o início. Portanto, estas três vertentes procuram implementar este tipo de sistemas e, de alguma forma, garantir que entram para o terreno e são compreendidos por todos da forma mais suave possível. Rui, e muitas vezes associamos a ADN mais à parte da energia, mas nós sabemos que os edifícios, para além da energia, digamos, as condições ambientais e aquilo que interessa aos ocupantes em termos de saúde e bem-estar também é muito importante. E sabendo que estes sistemas inteligentes também podem atuar aí, o que é que a ADN, como é que a ADN tem olhado para estes tipos de sistemas inteligentes, também nesta vertente, digamos, mais ligados à Sim. saúde, dos ocupantes? Efetivamente, a legislação neste domínio está muito focada na energia, mas Portugal tem a particularidade de ter, desde cedo, aliada à energia, a componente especificamente da qualidade do ar interior. Hum, Hoje em dia, já é norma, quer ao nível da concepção, quer ao nível da reabilitação, quer ao nível de um cumprimento, um conjunto de requisitos que estão definidos na legislação, haver preocupações com a qualidade do ar interior muito específicas. Também ao nível de alguns edifícios em particular, há a obrigação destes edifícios serem auditados periodicamente, no fundo podermos garantir e avaliar como é que esses edifícios estão a ser, ah, como é que estão a propiciar condições de conforto, aqui especificamente na qualidade do ar interior, aos seus ocupantes. E temos visto também que tem havido aqui uma preocupação de, não só naquilo que é a legislação, mas naquilo que também é a nossa interação com a comunidade técnica, de garantir a melhor procura possível entre a eficiência energética e a qualidade do ar interior. Garantir que a eficiência energética não se sobrepõe à qualidade do ar interior, que não há de alguma forma, muitas das vezes, uma procura incessante de redução de consumos, de uma melhor eficiência, à custa daquilo que são as condições ambientais interiores. E acho que há hoje uma sensibilização já muito grande para a comunidade técnica também de garantir este binómio entre qualidade do ar interior e eficiência energética da melhor forma. Aqui é também interessante perceber que os sistemas de automação e controlo podem ajudar neste binómio em dois aspectos, quer ao nível da eficiência, quer ao nível da eficácia. Da eficiência, de como o processo ocorre, garantindo que do ponto de vista dos sistemas, do lado da energia e da qualidade do ar interior, em termos de caudais mínimos e etc., se consegue a todo o tempo ganhar a maior eficiência possível na implementação deste binómio, quer ao nível da eficácia. No fundo, através da monitorização, garantir-se efetivamente estamos a propiciar condições de conforto aos ocupantes, agora na vertente da qualidade do ar interior, em linha com aquilo que é desejável face às atividades que estão a fazer e, portanto, o quadro regulamentar dá-nos, de alguma forma, as regras, a automação e o controle hoje dá-nos também a forma de poder avaliar como é que essas regras estão a ser implementadas. Muito bem. E a transmissão desses dados, digamos, aos próprios ocupantes também é muito importante, porque passam a ter conhecimento através destes sistemas de monitorização, não é, de como é que estão as condições ambientais nos locais onde trabalham e que frequentam. Sem dúvida, há aí muito desafio. Olhando para o futuro, Rui, o que é que está na calha aí para sair em termos de novas, eh, de novas releases que venham a sair aqui nesta área dos sistemas inteligentes, e que dificuldades é que lhe parece que possam existir na implementação desses mesmos requisitos para que os edifícios sejam mais inteligentes e tenham mais automação? Sim. Ahm, Há muitas soluções emergentes que de alguma forma vão aparecendo no mercado. E do ponto de vista de há cada vez mais uma preocupação numa gestão integrada, garantir que não existem silos, que a gestão de alguma forma interage na automação e controlo, na gestão da energia, numa integração de toda a sensorização. E, portanto, hoje, aquilo que era, se calhar, há muitos anos, uma implementação simples de pequenos sistemas, ainda numa perspectiva de ilha, eu acho que isso hoje está a ultrapassar e é uma preocupação grande nessa gestão integrada.
Há hoje também uma proliferação de sensorização a baixo custo, ou seja, acaba por ser hoje mais fácil conseguir monitorizar os edifícios em parâmetros tão simples como CO2, temperaturas, umidades, compostos orgânicos voláteis, partículas. Portanto, hoje é possível realmente conseguir-se, com muita sensorização, dotar os nossos edifícios de um primeiro passo, que é realmente o conhecimento da forma como é que eles estão. Há um aspecto também interessante que tem a ver com a integração de energia renovável. Cada vez mais uma preocupação do autoconsumo, da gestão desse autoconsumo, da integração do armazenamento e da ligação também à própria rede e ao veículo elétrico. A automação e o controle e monitorização aí ajudam muito na integração destes sistemas e da promoção da energia renovável, ligado depois a outro aspecto que está cada vez mais emergente, que é a flexibilidade e a interligação com a rede e a participação na rede, no fundo, fazer com que o edifício seja também um nó nessa rede e contribuindo de forma positiva em determinados aspectos. Mais 2 pontos que eu acho que são também relativamente emergentes. Os gêmeos digitais. Hoje começa-se a ouvir falar muito na capacidade de ter um gêmeo digital, no fundo um edifício virtual que tem a capacidade de ler diretamente a sensorização real que está a acontecer no edifício e com base nisso traçar um conjunto de cenários, previsão e de perceber como é que o edifício pode reagir, com base no fundo num cenário que é virtual e não sendo disruptivo da realidade, no dia. E como último ponto destacaria a otimização com base na inteligência artificial. Ahm, os sistemas realmente foram e têm vindo a evoluir muito, destes sistemas muito passivos, desses sistemas que eram apenas adaptativos, que de alguma forma adaptavam-se, no fundo, a contextos muito particulares, para sistemas que são cada vez mais preditivos, no fundo, que incorporam algoritmos de inteligência artificial, que conseguem antecipar, por vista do conhecimento que têm em diversos parâmetros, a determinados aspectos, como se calhar vou pré-aquecer este edifício antes dos ocupantes entrarem, porque a energia neste momento é mais barata e mais limpa, e isto acaba por dar no fundo, uma alavanca muito grande à participação dos sistemas. Claro que isto é uma miríade de soluções emergentes e interessantes, mas depois há outra realidade que acaba por ser ainda um bocadinho as barreiras que, na minha opinião pessoal, ainda vão um pouco aparecendo. O custo inicial muitas vezes é visto ainda como uma incógnita, se calhar alguns proprietários dos edifícios ainda não sabem muito bem, se derem este passo, o que é que isto efetivamente pode representar e perceberem até o ponto de vista do modelo de negócio e o retorno do financiamento, que às vezes estamos a falar de aspectos que não são assim tão tangíveis, como a melhoria da produtividade, ou do bem-estar, ou da saúde, e é difícil às vezes de quantificar. Depois temos outro aspecto que é relevante, parque edificado existente. Temos um parque muito grande, mesmo os edifícios de comércio e serviços que não têm sistemas mais evoluídos. Portanto, garantir que conseguimos fazer a integração nesses sistemas, muitas das vezes com as pessoas a funcionar e, portanto, no seu dia a dia, no trabalho, ahm, levando a que muitas das vezes, quando começamos a esgravatar e a substituir determinada infraestrutura para colocar automação e controle, chegamos à conclusão que se calhar temos que ir um bocadinho mais além, porque é oportunidade para mexer também noutros aspectos. Portanto, o retrofit do parque pode ser também aí uma importante barreira. Também identifica a instalação e a adaptação ainda se calhar como um aspecto importante. Garantir que estes sistemas são devidamente instalados, naturalmente por empresa, e hoje já temos realmente um leque muito grande de empresas com capacidade para este efeito, mas que garantem não só a correta adaptação às necessidades do cliente, mas a calibração e o ajuste, porque depois não é só instalar, é garantir que o sistema está efetivamente a dar resposta àquilo que era a perspectiva e a preocupação do próprio dono da obra. Destaque também em termos de barreiras a interoperabilidade. Embora hoje a própria regulamentação já leve para cada vez mais protocolos abertos e afins, hum, às vezes em situações onde até já possam existir protocolos fechados, de sistemas que já estão mais obsoletos, e há às vezes uma necessidade de dar um passo maior, portanto, garantir que a interoperabilidade entre sistemas funciona, porque senão acabamos por ficar um bocadinho limitados depois na gestão integrada que se consegue fazer. E isto leva-me também a outro ponto que tem a ver cada vez com mais proliferação de marcas e sistemas. Este é um tema que eu em particular sinto agrado e vou acompanhando e noto que há cada vez mais fabricantes de sistemas de sensorização de múltiplas marcas, múltiplos integradores, múltiplos protocolos, preferencialmente abertos, e às vezes pode ser um desafio perceber como é que conjugamos todo este universo de marcas numa Um proposta sistema, ou num num sistema único que estamos a falar de iluminação, AVAC e muitos mais outros aspectos. Destacava mais 2 barreiras que acho que são importantes: a literacia digital e os dados,
a ter, no fundo, gestores dos edifícios ou proprietários que não só compreendem aquilo que receberam em termos de ativo, em termos do sistema, mas que compreendem depois os dados. No fundo, a forma como aquilo que é o output destes sistemas e é passado para quem está a gerir é feita da forma mais eficaz, para se compreender o que lá está, porque só compreendendo o que lá está é que depois se pode tomar algumas decisões do ponto de vista da gestão, da melhoria. E por fim, o último tópico que eu acho que continua a ser ainda importante tem a ver com a segurança. Ah, um edifício eficiente, um edifício com sistemas de automação é por norma um edifício conectado e cada vez mais um edifício conectado à cloud. E portanto há cada vez mais preocupações com como é que um edifício conectado com o exterior pode eventualmente ser um edifício vulnerável a ataques. Portanto, a cibersegurança é um aspecto que é importante ter em conta e, portanto, temos aqui dois aspectos que são relevantes, quer do ponto de vista dos benefícios, e acho que há aqui alguns que são realmente muito interessantes, e depois temos estas barreiras, umas mais, se calhar mais presentes que outras, se conseguirmos ir conjugando e dando resposta principalmente a esta última, acho que conseguimos trazer ao de cima aquilo que são os verdadeiros benefícios de automação e controle. Realmente, ouvindo o Rui falar dos desafios e dos constrangimentos, eu quase que me arrisco a dizer que também os próprios ocupantes e o público em geral, à medida em que se vão apercebendo deste tipo de tecnologias, acabam por ser também depois os próprios proprietários que não querem ficar para trás, não é? Eh, Passa a haver também aqui um movimento de querer estar, digamos, de querer responder àquilo que são as necessidades dos ocupantes, tendo em conta as tecnologias que habitualmente já se utilizam no dia a dia. Eh, Tendo em conta agora, passando aqui para uma questão até mais geral a nível da própria estratégia portuguesa para a descarbonização, digamos, dentro daquilo que é um quadro europeu, Rui acredita que este tipo de sistemas de automação e de inteligência dos edifícios pode ajudar a que Portugal atinja os objetivos que se propôs, até 2050, nomeadamente, mas também já mais perto, em 2030? Sim, eu acho que é decisivo, até porque se olharmos para os instrumentos de política energética, e aqui destaco muito rapidamente três, vemos que de alguma forma os sistemas de automação e controle estão presentes, começando pelo PNEC 2030, no fundo Plano Nacional de Energia e Clima, que foi agora revisto em 2023 e que traz, no fundo, grandes objetivos. Redução de 51% das emissões face a 2005, um conjunto de metas de redução de energia associadas à eficiência energética, que obriga a que haja uma redução todos os anos nesse consumo de energia, metas de integração de renováveis, de 51% no consumo final, 29% nos transportes, ou mesmo a questão das interligações elétricas entre Portugal e outros países. Eh, e para que isto aconteça, percebemos que há um papel dos sistemas de automação e controle, do ponto de vista da redução de consumos. Um edifício que tenha a capacidade de fazer uma gestão integrada da climatização, da iluminação e consiga com isso promover a redução do seu consumo, está diretamente a contribuir para este plano. A integração com os renováveis, como há pouco referi, no fundo a procura para poder usar a energia renovável e o autoconsumo em momentos em que essa energia acaba por ser mais verde ou mais barata, está diretamente a contribuir para a descarbonização e para a redução das emissões. E por fim, a flexibilidade. Quando há pouco falava com a ter ligação à rede, aqui a capacidade dos edifícios funcionarem como o tal nó que referi há pouco, procurando muitas das vezes deslastrar. Imaginemos em situações onde possa a rede estar, a rede elétrica, numa situação mais crítica, podendo ajustar o consumo da AVAC para set points um bocadinho mais favoráveis, menos consumidores, ou eventualmente atrasando o arranque de um carregamento elétrico. São tudo serviços de flexibilidade que apoiam a rede e que o PNEC também, de alguma forma, aborda. Temos também a estratégia de longo prazo para a renovação dos edifícios. O foco aqui é especificamente nos edifícios, mas existe um eixo especificamente só para a inteligência nos edifícios. A promoção da sensorização, a integração do indicador SRI que referi há pouco, ou a procura também da redução do consumo, a promoção dos edifícios, das cidades sustentáveis ou das comunidades de energia. No fundo, são tudo aspectos que precisam do acompanhamento e da monitorização dos edifícios. Aqui destaque também que quando a própria elaboração desta estratégia da ELP, recordo-me que o próprio setor da automação e controlo deu um conjunto de contributos e chegou a estimar montantes muito elevados daquilo que seria necessário alocar com vista a garantir que nos próximos 30 anos nós conseguimos implementar estes sistemas. Portanto, há aí uma integração profunda. E o terceiro elemento tem a ver com a Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios. Esta aqui é muito evidente, aliás, toca especificamente nos SaaS,
Portugal já desde 2013, ao transpor esta diretiva, implementou um conjunto de requisitos e de oportunidades para os sistemas de automação, e aqui o que assistimos de alguma forma é cada vez mais uma preocupação para, principalmente nos edifícios onde há maior potencial, a integração desses sistemas complexos, sistemas integrados, e a futura diretiva vai de alguma forma baixar o limiar a partir do qual estes sistemas têm que ser instalados. Portanto, levando a que eh, nesses edifícios onde ainda continua a existir o maior potencial, ele aconteça, e traz também uma novidade importante, que é, no fundo, requisitos para que os edifícios respondam a sinais da rede. Quer isto dizer, edifícios que compreendem, eh, se calhar, os momentos onde há uma tarifa mais interessante e que isso possa propiciar uma redução de consumo para o proprietário do edifício, ou a tarifa, ou eventualmente haja condições climatéricas mais favoráveis para poder fazer uma gestão mais eficaz dos sistemas de climatização, ou mesmo as questões climatéricas consiga compreender que há otimização que se pode fazer por parte da iluminação nos espaços, para que se consiga reduzir e daí também trazer alguns benefícios. Portanto, são tudo sinais, a meu ver, que propiciam o papel da automação e o controle nestes três principais elementos de política energética. Sem dúvida que há uma contribuição de facto efetiva deste tipo de sistemas naquilo que são os objetivos nacionais e comunitários, para aquilo que é a eficiência energética. Uma vez que este podcast também procura a combinação entre a parte energética de eficiência e também o bem-estar e a saúde dos ocupantes, pode-se dizer que este tipo de soluções também, num, digamos, naquilo que são os objetivos portugueses, desde os objetivos que têm a ver com a saúde mental, com aquilo que é o bem-estar dos ocupantes dentro do edifício, considera que também este tipo de sistemas inteligentes podem ajudar e podem promover essa melhoria da qualidade Sim, dos eu edifícios? acho, eu acho que há cada vez mais uma consciência de que a automação e controle, de alguma forma, impacta na saúde e bem-estar dos ocupantes. Do ponto de vista da saúde, os aspectos que falámos há pouco, da qualidade do ar interior, ou da qualidade ambiental interior, que no fundo vai além do ar, mas traz aspectos também como, como aspectos ligados à componente térmica, à componente visual, para não falar de componentes acústicas e afins, mas especificamente ao nível da qualidade do ar interior e com aspectos específicos na saúde, no fundo, bons níveis de CO2, bons níveis de qualidade do ar interior, propiciam que não aconteçam aqueles aspectos que muitas das vezes vemos as pessoas referirem de eh, ou sonolência, ou menos bem-estar dentro dos edifícios, ou ou menor desenvolvimento cognitivo quando estão a desempenhar o seu trabalho. Ao nível do conforto térmico e do bem-estar, conseguindo propiciar condições de conforto muito específicas orientadas ao consumidor, vemos pessoas, se calhar, a reagir de forma menos negativa à forma como se estão a sentir, com muito calor ou com menos frio, se calhar menos guerras do termostato ou de poder controlar as temperaturas, e isto, no fundo, acaba por ter um impacto depois no próprio bem-estar e na capacidade do ocupante no seu espaço. E do ponto de vista visual, no fundo, tendo a capacidade também de fazer um controle visual, ter a iluminação natural a participar, bons ajustes destes elementos, acabam por levar a que, no fundo, o próprio ritmo biológico da pessoa, no fundo, a iluminação circadiana e a capacidade das pessoas poderem ir recebendo ajustes, quer do ponto de vista de intensidade, quer do ponto de vista de cor da luz, faz com que as pessoas se sintam bem nos seus espaços e acabem de alguma forma por ser um bocadinho mais produtivas. Portanto, quer ao nível destes três aspectos, quer também ao nível de outro aspecto, que muitas vezes também é referido, ao nível do controle que é dado às pessoas nos edifícios, e às vezes assiste aqui muito ao debate de as pessoas devem ter muito controle destes elementos no edifício, ou o edifício deve ser inteligente e as pessoas não devem ter o controle e devem, no fundo, beneficiar dessa inteligência. Eh, Aqui não sei qual é a resposta, mas se calhar, se as pessoas sentirem também que têm alguma capacidade de participação e de ajustar às suas particularidades, acho que podem, daí terá um benefício. Importa é que estes sistemas estejam bem calibrados, bem ajustados, e depois não se dê o inverso de, por via de não estarem, propiciar condições de desconforto às pessoas que impactem no seu bem-estar e também na saúde. Muito bem, Rui. Uma vez que estamos a chegar aqui ao fim do nosso podcast, que mensagem, que palavra é que pode dar relativamente ao futuro
e aquilo que será o papel da ADN no futuro destes sistemas inteligentes, cada vez mais presentes nos edifícios, o que é que o mercado pode esperar da ADN e de tudo o que aí vem em termos legislativos no futuro próximo. Hum, a ADN vai continuar a dar o apoio que tem dado em termos de implementação destas políticas, quer ao nível daqueles três elementos que referi há pouco, mas na procura de estar próxima, no fundo, entre esta interface entre o cidadão, as empresas, o mercado e a tutela e garantindo, no fundo, que há a procura da melhor articulação possível entre, muitas vezes, os regulamentos e depois a prática no terreno. Talvez em nota de recomendação para o futuro, eu diria que neste domínio há aqui um risco associado, que é o risco de não fazer nada. Realmente o risco de não fazer nada leva a que, e principalmente nos grandes edifícios, os proprietários não beneficiem de uma melhor gestão, de uma redução dos consumos, de uma melhor sustentabilidade, incluindo financeira, do seu negócio. Depois há o risco associado de incumprimento da legislação. Efetivamente, a legislação já estabelece determinados patamares de obrigação para a implementação de sistemas SaaS que são imprescindíveis. E aí os proprietários de edifícios importa também estarem atentos e o mercado também, ao nível dos players que disponibilizam as soluções, também têm um papel aí a desempenhar. Depois há outro aspecto que me parece importante, tem a ver com o valor. Um edifício cada vez menos eficiente, cada vez com menos capacidade de implementar o controle, a monitorização, tende a poder perder valor num mercado que é cada vez mais concorrencial e isso é relevante. E há um quarto aspecto que me parece também importante, que tem a ver com o reter o talento. As pessoas hoje querem trabalhar em ambientes que são saudáveis, em ambientes onde se sentem bem, em ambientes que lhe propiciam também a melhor produtividade possível e se não houver essa capacidade de compreender isso, pode também ser um problema. Mas talvez em notas muito práticas, eu sugeria a quem ainda não implementou o sistema SaaS que começasse por o fazer. Começasse por procurar implementar um primeiro nível de sensorização. No fundo, é um primeiro passo para compreender como é que o nosso edifício está a ser usado, como é que ele está a ser, como é que ele está a funcionar, que parâmetros é que se pode ter, porque na verdade, se a pessoa não medir, depois não consegue gerir e não consegue tomar decisões. A seguir, há a possibilidade de, com base numa primeira sensorização, recolher aquilo que muitas vezes se chama aquela fruta pronta a colher, os low hanging fruits, que compreendendo, se calhar, a implementação logo de um conjunto de set points, de alguma calibração, no fundo, conseguir logo numa primeira instância ter ganhos com escala, que dê confiança e que, no fundo, permita depois ir evoluindo nos seus sistemas. Naturalmente, nessa evolução, procurar os aspectos, como referi há pouco, de interoperabilidade. Procurar sempre a integração de sistemas abertos, no fundo, não se bloquear logo numa fase inicial e permitir depois a expansão do edifício ao longo do tempo, dando, no fundo, resposta depois às necessidades e uma vontade cada vez mais crescente que haja de implementar os sistemas SaaS. Implementar também as políticas de segurança. Há pouco falava um bocadinho da cibersegurança, mas implementar políticas de segurança garantindo que este passo, no fundo, não vai tornando os edifícios cada vez mais inseguros e, no fundo, ter sempre as políticas de segurança a par na implementação destes sistemas e não esquecendo as questões da formação e da competência. No fundo, não é só dar este passo de eh, colocar instrumentos dentro dos edifícios, é garantir que as pessoas que lá estão vão compreendendo, vão tirando esses benefícios e vão de alguma forma cavalgando mais na onda da implementação de sistemas SaaS. E por fim, procurar oportunidades que possam existir de investimento. Ahm, Existem, por vezes, fundos públicos que apoiam a melhoria da eficiência energética nos edifícios, pode eventualmente existir um conjunto de oportunidades que daí advenham. Também do ponto de vista privado, pode ser interessante a procura de financiamento, ou às vezes mesmo ligado a contratos de desempenho energético, contratos ESCO, embora estes muitas vezes procuram uma implementação mais integrada de sistemas, não apenas a parte da automação e controle, mas isto eventualmente pode ser também uma oportunidade para quem tem alguma dificuldade do ponto de vista financeiro, para dar um primeiro passo para a implementação desses sistemas. Portanto, é uma espécie de menu daquilo que podem ser os passos Muito que quem vasto. poderá dar e que realmente terá que fazer, precisamente sempre acompanhado das pessoas que percebem no terreno e também cientes daquilo que são as oportunidades e as regras e a legislação em vigor e a ADN
terá sempre todo o gosto e a oportunidade para apoiar todo o setor na implementação. Hoje estamos a falar do SaaS, mas também todos os outros domínios do setor da eficiência energética e hídrica dos edifícios. Muito obrigado, Rui. E Obrigado, António. foi uma extraordinária maneira de começar este podcast Edifícios para a Vida, com a presença do Rui Fragoso. Ficámos a conhecer eh, aquilo que são as características dos sistemas inteligentes e de automação dos edifícios, que desafios teremos no futuro próximo, também com constrangimentos, mas seguramente muito mais desafios e muito mais vontade de implementar este tipo de sistemas. Continuaremos brevemente com outras sessões, com outras visões sobre esta área. Muito obrigado e até breve.